Olá, olá! Estamos começando o programa Saúde e Movimento. Gente, é o primeiro programa do ano. 2025 chegou. Vocês devem estar todos de férias aí em casa, com a família. Como é que foi o Réveillon? Como é que foi o Natal? Como é que foi rever as pessoas? Vocês sabiam que isso faz muito bem para a saúde? Eu sei que a gente lava um pouquinho mais de louça, que as festas dão um pouquinho de trabalho, mas é como quando a gente viaja. O corpo cansa porque a gente caminha, aeroporto, enfim, tudo aquilo. Mas a mente, ela relaxa, ela descansa, não é mesmo? E eu tenho certeza que as festas que a gente teve agora, no ano anterior, foi muito boa para você melhorar a mente, estar acreditando que agora vai ser tudo diferente, porque essa data é a hora que a gente começa a fazer as nossas promessas, nossas metas. Você fez? Se não fez, corre para fazer, hein? Só que tem um detalhe, o programa de hoje vai ajudar você a cumprir, a realizar, a fazer com que elas sejam muito mais fáceis, atingíveis. Então presta atenção, porque tem muitas coisas novas aqui no programa. Ano novo, vida nova, assuntos novos, resultados na sua vida também podem ser novos, não é mesmo? Mas antes eu quero agradecer um dos nossos patrocinadores, que é Duca Móveis. Então, eles têm uma loja completa de móveis para sua casa, para escritórios, e além dos móveis que tem lá expostos, muito bonitos, eles têm móveis sob medida também. Muitas pessoas não sabem disso e eles têm todo esse trabalho. Tem um detalhe importante que eu estava conversando com o Duca, que ele veio num programa no final do ano aqui na TV, que ele comentou comigo que todo o showroom deles, na loja, eles trocam o tempo inteiro. E aí, esse showroom antigo vai lá pro outlet deles da Rua das Missões. Então, às vezes, você está buscando um preço melhor, uma condição diferente, vale a pena dar uma voltinha lá também, tá bom? Então, agora já falamos do Duca, vocês sabem que fica na Rua 7, né? Aqui pertinho do Shopping Neumarkt, lá na Rua das Missões também. Mas agora, eu tô ansiosa? Não, né? A ansiedade não faz parte do meu dia. Eu estou animada para começar o nosso programa de 2025 com a energia lá em cima. Sabe por quê? Energia alta, problemas baixos. Energia baixa, problemas muito grandes e muito altos. Então, se a gente está com energia boa, tudo fica mais fácil. E o nosso tema hoje, nosso bate-papo, sabe qual é? Não podia ser diferente, né, gente? 2025, um ano para uma vida mais leve. E nós temos 3 super convidadas, tá? Não foi difícil juntar essas feras aqui, hein? Estamos aqui com a Vanessa, com a Tatiane, com a Regina. E nós vamos apresentar de forma individual para vocês entenderem quem são essas pessoas que vão trazer informações tão valiosas para você esse ano conquistar as suas metas, adquirir uma vida muito mais fácil de repente, aquela que você está desejando e prometendo há muitos anos, né? Então vamos lá. Eu gostaria muito que você se apresentasse, Vanessa. Muito obrigada pelo convite, Joana, Regina, as meninas aqui. Eu sou a Vanessa, sou astróloga, trabalho na clínica Nutrimente, juntamente com a minha irmã, que é nutricionista, e vim trazer um pouquinho aí da energia dos astros para vocês. A gente tem um ano cheio de oportunidades, né, de muitos desafios também, mas eu tenho certeza que se a gente, né, vibrar aí na nossa máxima, da nossa energia, do nosso mapa astral, a gente vai com certeza ter um ano mais leve, né, um ano mais próspero e um ano bem especial. Então, o nosso tema não é 2025 muito mais leve? Você vai conquistar. Já viu? Uma astróloga, gente, aqui no programa. Depois a gente tem que fazer uma consultinha depois do programa, quero saber. A gente conversa. Estamos aqui também com a Regina. Regina, se apresenta, as pessoas também querem te conhecer. Então, prazer estar aqui, Joana, obrigada pelo convite, obrigada também Vanessa e Tatiane, que bom estarmos aqui juntas. Eu trabalho com constelação já há mais de 1 ano e meio e com numerologia há mais ou menos uns 3 anos, né, que são o que me direciona hoje para tornar a vida mais leve. Então, todas as minhas questões são direcionadas dessa forma que eu chamo uma abordagem número-sistêmica, que eu levo em conta para ir trabalhando as minhas questões e tenho certeza, vai trazer mais clareza para todo mundo. Vocês estão vendo como a vida vai ser mais leve? Estamos aqui também com a Tatiane. Se apresente. Então, obrigada pela oportunidade, né? Um prazer estar aqui. Eu me chamo Tatiane Teixeira, eu sou terapeuta holística e consteladora familiar. Trabalho com terapias tanto individuais, né, que ajudam nesse processo de autoconhecimento, de bem-estar, né,
e também com a limpeza energética de ambiente, né? Que também é uma extensão do nosso campo energético, né? Então, trabalho bastante com essas duas opções. Ambientes é onde a gente convive muito, né? Às vezes a nossa casa, o nosso trabalho, né? Então eu até trouxe uma pesquisa, não faz muito tempo, eu não me recordo exatamente o número, mas o percentual do tempo que nós ficamos dentro de ambientes fechados, não abertos, né? Na rua, né? Dentro. Então, daí da necessidade de começar a trazer o verde, ambientalizar diferente, neuroarquitetura que está muito envolvido, né? Então, o quanto isso é importante. Então, a nossa promessa é deixar 2025 mais leve e eu acabei de ter um insight. Eu também posso deixar a sua vida mais leve, porque eu emagreço as pessoas. Não é mesmo? Tá certo. Elimina um peso. Eu também faço parte da pauta hoje, porque eu também tenho esse dom, não deixa de ser, né? E eu emagreço as pessoas, deixo elas mais alegres, mais felizes, com autoestima, que também acompanha o trabalho de vocês, né? Então, estão vendo? Olha, quero fazer uma pergunta assim, ó. Eu observo, inclusive, no meu tratamento de emagrecimento, né? Porque geralmente as pessoas que estão ali com sobrepeso, obesidade, nem todos começou por um problema alimentar. Normalmente tem um problema emocional envolvido, compulsões, né? Problemas em casamento, no trabalho, e vai desalinhando e aí vai se alimentando de uma forma inadequada por emoções e dão sobrepeso, obesidade. Então, muitos dos nossos pacientes têm muitas dificuldades relacionadas, né, ao dia a dia, às emoções. E eu percebo nos meus pacientes e no dia a dia, os colegas, as pessoas que estão ao nosso redor, que tem muitas pessoas que se esforçam. Elas se esforçam muito para buscar resultados, né? Independente dos resultados que você busca. A gente vai falar em um todo, né? O seu sonho, o seu objetivo. Muitos até param de sonhar porque nunca conquistam. Tá tão longe, tá tão difícil, né? Por que as pessoas se esforçam tanto e não alcançam? Outras alcançam de jeito tão fácil. E às vezes a gente não está falando, a diferença disso não é o dinheiro ou a família, ou, sabe? Eu percebo que é diferente, tem coisas diferentes ali. E o detalhe, todos têm a mesma oportunidade, porque todos têm 24 horas no dia, né? É igual, o tempo é igual para todo mundo. Então, por que tem pessoas que se esforçam tanto e não conseguem ter os resultados? E para outras é tão simples. Às vezes a pessoa veio mais de baixo ainda, financeiramente falando, ou em termos de saúde, né? Tem pessoas que precisam emagrecer 40 quilos, emagrecem, tem uma vida incrível, e essa pessoa está tentando 10 a 10 anos, não consegue. Então, o que eu quero trazer aqui é tanto esforço para menos resultado, e muitas pessoas muito resultado com menos esforço. Pode me ajudar a começar a responder, porque é um quebra-cabeça a minha pergunta, né? Por que tem essa diferença? Eu vou falar pela visão sistêmica, né? Sistemicamente, o que a gente teria que estar olhando ali? Primeira coisa, se a pessoa, de fato, está fazendo a parte dela. Vamos supor, fez toda a parte dela e ainda assim não conseguiu o resultado. O que, dentro do sistema dela, ela está querendo repetir por amor? Que muitas vezes tem questões na família dela que ela simplesmente está repetindo e não está se dando conta. Né, vamos supor que seja um problema de dinheiro, né? Recebo dinheiro e de repente perco tudo. Poderia ser uma das questões. Quantas pessoas trabalham, fazem toda a sua parte e ainda assim recebem uma taxa X de dinheiro e não consegue ultrapassar aquele padrão, ou recebe muito e de repente começa a perder muito, começa a ocorrer, por exemplo, um carro quebrou, um filho ficou doente, a minha empresa que deu algum problema, vazou algo dentro de casa, né? Por quê? Muitas vezes o que está por trás disso no sistema, ela não se sente merecedora de ter um resultado melhor, porque se ela tiver, ela não vai ser igual àqueles que vieram antes dele. E daí ela começa um processo de perda. Outras vezes, dentro dali da informação, ela está ligada a alguém que é, às vezes, um falecido, a gente chama pela psicogenealogia um gizan. Ela está conectado com alguém que no sistema, por alguma razão, perdeu algo também. E ela passa a viver o que seria indicado para aquela pessoa viver. Ela assume o papel. O que seria um gizan, por exemplo? Alguém que falecido que a outra pessoa está repetindo. Mas ela também pode ser doble da pessoa. O que é o doble? Por exemplo, um campo de futebol. Você tem os reservas e tem os titulares. Então, na verdade, eu estou sendo reserva de alguém e estou executando o que ele não terminou. Então, isso é uma forma também de ficar naquele padrão de escassez. E às vezes pode ser que essa pessoa ia viver dessa forma, com esse número, com essa escassez, e tá tudo bem.
ela é isso, ela tá feliz ali, é aquilo. Só que às vezes ela casa com uma pessoa que pensa diferente. Ou ela está no meio de pessoas que pensam um pouco diferente. Ou começa a ver os Instagrams e os colegas de trabalho. E aí essa pessoa começa a olhar, né? Oh, mas peraí, existe uma vida diferente ali. Então ela começa de repente querer viver aquilo, entra numa autocobrança, mas ela teoricamente não teria os recursos. Por quê? Justamente porque tu trouxesse aqui já alguns motivos. Então, existe motivos que está além do esforço, ou ali do conhecimento, do estudo da pessoa. Dele chegar e trabalhar das 8 às 18, ser reconhecido pelo chefe, de ele ser um ótimo técnico, um ótimo profissional. Sim. Então, tem situações que são maiores, né, outras situações. E é isso que eu acho que é interessante, gente. Ó, eu vou abrir a mente de vocês aí em casa, tá? A minha proposta aqui é que vocês entendam o que tudo está envolvido. Né? Independente de religião, de crença, não é disso que a gente vai falar aqui. Eu quero que vocês entendam os caminhos que existem. E aquele que você acreditar, poxa, eu acho que isso aqui acontece comigo, isso aqui poderia me ajudar a minha filha. Minha irmã passa por isso. E aí você pede para ela ver o programa, que vai ficar gravado no YouTube, e ela assiste e entende a qualidade dos profissionais que estão aqui, porque eu trouxe profissionais de referência. Não é qualquer pessoa que está falando ali no YouTube, no Instagram e fez uma promessa, não. São pessoas que já conheço há algumas pessoas já há mais tempo, outras indicadas por outras, né? E eu já tive várias soluções da minha vida que eu vou aqui contemplar também, mas só a partir da hora que eu comecei a abrir a minha mente, a partir da hora que eu me tornei curiosa, a partir da hora que eu comecei a analisar por que isso, por que aquilo. Sabe a fase dos porquê com 7 anos? A minha veio lá por uns 35, 38 anos. E aí, dali pra cá, tudo foi diferente. Lembrando que eu tinha, vocês acho que não sabem, mas eu tinha 45 quilos a mais que eu tenho hoje. E eu vendia tintas, material de construção. E em menos de 5 anos, eu fiz uma transição de carreira, estou na área da saúde, estou no programa de saúde, né, de televisão, tenho programa na rádio, tenho uma clínica, e ajudo tantas pessoas, mas por quê? Por que não? Eu tenho alguma coisa comigo que ninguém me resolve. Eu vou ter que estudar, eu vou ter que ir atrás, porque eu preciso ter solução. Eu tenho solução. Eu não vim com defeito de fábrica. Eu preciso achar a solução. E aí, muito curiosa, só que, claro, eu paguei um preço caro. Talvez, se alguém tivesse me ajudado antes, se eu tivesse esses recursos, essas informações, talvez eu não precisaria ter feito essa transição de carreira. Talvez muitas coisas seriam mais fáceis, com certeza. Mas eu fiz com aquilo que eu tinha naquele momento. Mas agora, depois que eu comecei a conhecer algumas pessoas e alguns caminhos, as coisas realmente acontecem mais fácil, né? Tem mais alguma coisa que queres contemplar? Eu achei bem importante tu trazer essa questão que não tem nada a ver com algo religioso. E a curiosidade, que quando a pessoa se permite experienciar, pode até ser que no primeiro momento ela vai colocar numa caixinha assim, ó, nesse momento não faz sentido para mim. Mas ela já se abriu para ouvir. É o primeiro passo da mudança. Né? E eu acho desperta, né, aquela consciência. Nossa, naquela época eu conversei, né, com a Regina, aquilo não fez sentido, porém ela vai despertar. Então, às vezes demora um pouquinho cair a ficha, mas quando se abre, daí é que entra, né, o nosso trabalho de autoconhecimento, que é bem importante, né? É um quebra-cabeça. E em relação ao que eu estava falando até agora com a Regina, né, sobre o esforço, sobre na tua área, né, então ali da astrologia, enfim, de todo o teu trabalho que tu faz, você também consegue, talvez uma pessoa que tem, até quero te dar alguns exemplos, Joana, pessoas que vêm muito com essa queixa, com essa reclamação, eu consigo auxiliar dessa forma, porque acontece. Não, mas explica um pouquinho para as pessoas entenderem. Na astrologia, como funciona? Cada pessoa tem o seu DNA cósmico, né, por assim dizer. Então, através da certidão de nascimento, a gente faz, né, pega as informações e a gente tem um mapa que ele é único. O seu mapa não vai ser igual ao da Regina, não vai ser igual ao meu. Cada um tem o seu mapa único. E ali é que mora o grande presente, que é a pessoa realmente entender que ela é única, que não é igual a coleguinha, e que ela vai ter os desafios e as virtudes que são só dela. Só que muitas vezes eu acho que o que eu percebo é que a gente fica muito tempo patinando naquele ciclo, porque a gente ainda não teve um despertar, ou infelizmente a gente, né, se nega ao autoconhecimento por N questões, né? Então, a partir do momento que a gente entende que não, o caminho agora ele é doloroso, mas ele pode ser um pouco mais leve, a gente, quando vê, por exemplo, um mapa astral, que foi o meu caso, eu também passei 15 anos trabalhando numa empresa
uma empresa familiar, e aquilo não me trazia felicidade. Até que um dia um astrólogo fez o meu mapa e daí parecia assim que estava lendo a minha vida. E de fato ali estava o meu registro, o meu DNA, e que fez todo sentido. Não era esse o caminho. Só que eu precisei traçar, né, vivenciar aquelas dores para que realmente eu conseguisse reconhecer esse momento. Então, o mapa, ele é mais um despertar, assim como a numerologia, a constelação. Mas olha que interessante, ó. Um mapa. Gente, um mapa é como se fosse um manual nosso? Exatamente. Um GPS da nossa vida, um GPS, né? é um manual. E tem uma frase que eu venho ouvindo muito, eu estudo muito, eu treino muito, né? Eu alimento muito a minha mente, né? Que tudo muda quando algo muda. Tudo muda quando algo muda. E às vezes tá tendo algumas mudanças e tá um pouquinho indigesto, tá um pouquinho desconfortável, mas é porque justamente você tá fazendo algo diferente. Porque se você estiver fazendo sempre algo, você vai na academia todos os dias e você não sente uma dorzinha muscular, você não tá evoluindo. Você tá mantendo. Precisa sentir um desconforto para ter um acréscimo muscular. E na vida é a mesma coisa, a gente tem que ter um desconforto aqui. Por exemplo, tem pessoas que eu convido para mim no programa que eles têm dificuldade de falar em público. Claro, é o segundo maior medo. O primeiro é a morte, o segundo é esse, né? Exato. Tem tantas pessoas serem incríveis estar aqui e eu não consigo. Mas eu já trouxe pessoas que eu fui num treinamento e o bloqueio dela era esse. E eu estava ali como uma aluna. E eu disse para ela, eu tenho a solução para ti. Ela disse, como? Eu disse, vai no meu programa, vamos desbloquear juntas, eu te ajudo. E ela veio de Florianópolis, ela veio. E foi incrível, e dali pra frente ela só tá fazendo lives, e agora ela consegue falar com mais pessoas. Então, o que acontece? Só muda quando tu estás mudando alguma coisa. Ela veio aqui e ficou desconfortável para ela. Sim. Mas quando ela viu que era possível, então, Jo, eu tenho medo, vai com medo. O gostoso, gente, é a gente ultrapassar o medo. Não é que eu não tenho medo. Todos os programas que eu começo aqui, eu começo assim, ó. Por mais que, não, a Joana faz como se ela tivesse... Não, sempre tem. E a hora que não tiver o friozinho na barriga, perde o gostoso, perde o sentido, né? Sobre o que ela trouxe, assim, um mapa, ver o que a gente, né, pode, né, nos esperar entender. E só retificando, eu falei que eu tive muito esforço, né, fiz uma transição de carreira e tal, mas entendi que eu precisava passar por isso, porque hoje eu sou tão feliz onde eu estou, tão feliz que eu entendi que é a minha missão. E muitas das nossas missões e propostas é relacionada à nossa cura, né? Exatamente. Aquilo que a gente Cura cura através do processo. É através do processo. Eu curei a minha obesidade, a minha mente gorda, minhas dificuldades. Hoje, quando os meus pacientes me procuram, eu sei exatamente a dor que ele está passando quando ele não consegue fechar um calçado, quando ele não consegue fechar uma roupa, quando ele entra numa loja e não encontra o que ele quer. Eu sei porque eu passei por tudo aquilo ali. Entende? Então eu entendi que eu precisava passar por isso tudo, né? E hoje para ajudar as pessoas, como vocês também. A maioria das pessoas, elas passam por transição de carreira nessas áreas, nossa dor é né? a cura do outro, exatamente, né? E assim a gente vai curando. Fala um pouquinho sobre esse esforço, como é que as tuas terapias, como é que elas auxiliam, como é que elas contemplam isso? Então, eu observo que nesse processo, né, o mais importante é a pessoa tomar a decisão de querer olhar para algo que está incomodando ela naquele momento, né? E já é uma conquista, já é um grande passo, né? A gente se observar. A gente hoje vive num mundo que é muito rápido, tudo acontece muito rápido. A gente entra na internet, parece que está tudo lindo, maravilhoso para todo mundo, né? Mas é só aquela imagem. Então, opa, o que está acontecendo comigo? Qual que é a minha dor? O que está me atrapalhando? O que está me doendo? O que está difícil para eu passar? Então, quando a gente sai desse padrão de vítima, né? Esse padrão de culpar o outro e começa a se perceber, olhar para dentro, não, eu não quero mais viver isso, é um grande passo para você já começar a procurar as opções. Então, não existe a melhor terapia, é o que é bom para você. Você vai ter que encontrar aquilo que faz sentido para você, né? Então, esse é um grande passo. E aí, a partir dali, você começa, então, vou identificar aqui o que está me atrapalhando e ali a gente mergulha junto, né? Começa a trabalhar o teu campo energético, tuas crenças, né? Porque nós temos uma essência, né? E a gente vem e a gente recebe muitas informações da nossa família, cultura,
né, da mídia, da sociedade, e aí a gente vai criando bloqueios. Então, com as terapias, a gente vai atuando nesse campo, né? Naquilo que a gente olha assim, só tem uma pontinha do iceberg. O profundo é que a gente começa a trabalhar, né? Então, as terapias atuam nisso, tá? Na questão corpo, né? Então, a parte física, emocional, espiritual, mental. Então, o energético. É isso. Então, a partir do momento que a pessoa dá esse passo, a gente identifica qual que é a melhor terapia para ela, né? Então, até onde eu entendi, é a pessoa entender e admitir e querer uma mudança. Querer, né? Uma mudança. Ela sair do padrão de terceirizar a culpa, que é Sim. né? Eu não consigo emagrecer porque meu marido não me permite, Exato. eu não tenho resultados porque a minha família era assim, enfim, tudo aquilo que a gente sabe, né? E a partir da hora que ela assume o protagonismo da vida Sim. dela, eu sou dona da minha vida. Sim. Os meus resultados dependem de mim. Sim. Então, eu não quero mais isso. Agora eu quero ser diferente. E aí ela busca profissionais como vocês e eu queria até entender, por exemplo, a gente está com profissionais diferentes, né? Numeróloga vai entender os números, a gente vai falar um pouquinho sobre números também, a parte de constelação sistêmica, a gente sabe hoje que é tão referenciado já, né? Antigamente era muito, nem sabia direito o que é. Hoje já passaram em programas de TV extremamente famosos, utilizado na parte judiciária, né? Tantos locais. Já fiz várias vezes constelação sistêmica, gente. E é muito incrível, assim, ó, se é para eu dar uma dica para vocês, participe de uma constelação. Às vezes, se você não quer constelar, não sei bem, participem, assim, ali você vai dizer, nossa, isso existe, entende? Então, eu recomendo, tá? E aí, eu queria entender o seguinte, a pessoa, ela precisa de uma mudança e às vezes ela não sabe por onde começar. Vocês, como profissionais, vocês orientam essa agora precisa disso, existe isso, assim como lá no mundo do corpo físico, o médico diagnostica, daí vai para Nutri, daí nananã, daí vai para Joana, então um vai indicando porque é o passo a passo. Nessa parte do setor de vocês, né, da neurologia, da parte da terapia, vocês também têm essa caminhada com o paciente porque ele não sabe, né, ele realmente não sabe o que procurar, ele quer um resultado. Na astrologia, a gente tem um mapa, né, que é como se fosse um relógio, e a gente tem várias áreas. Então, as áreas que mais as pessoas têm dúvidas é relacionamento, né, trabalho. Porém, a gente tem 12 áreas aí dividindo o mapa. Então, olhando às vezes a área da saúde física, então tu consegues, tem alguma questão física para ser olhada, questão energética, a gente vai indicar um trabalho energético para ser feito, questão espiritual a gente consegue ver, então a gente consegue ver questões emocionais, daí a gente indica, né, o profissional, um psicólogo, então claramente a gente consegue identificar, né, e trabalhar junto a questão física, mental, emocional, espiritual. Por isso que é um quebra-cabeça, né? Não tem melhor ou não, a gente vai se complementando e todas as áreas, né, elas são extremamente importantes aí para a nossa vida. Então, vocês não acreditam, mas a gente está quase terminando o nosso primeiro bloco, tá? A gente está na primeira pergunta. Eu vou ter que fazer um programa 2. Entende? Eu vou ter que fazer um programa. Tinha que ter trazido só uma. Né? Mas eu acho que essa dinâmica de falar, porque quem está vendo o programa hoje já está entendendo um pouquinho de cada área, né? Sim, isso que eu acho interessante. Sim. Você falou, as pessoas buscam muito relacionamento, trabalho, e sim, mas também depende bastante da fase da vida. Vou dar um exemplo meu, porque eu quero que as pessoas na casa delas entendam também outras soluções. Por exemplo, eu já fiz várias buscas em relação aos meus filhos. Entende? Estão na pré-adolescência, adolescência, eu já percebi algumas dificuldades, eu queria entender como é que eu vou me comunicar melhor, o que está acontecendo ali, se tem uma trava, tem um comportamento que persiste. Então, lá atrás, a minha mãe não sabia disso. Então, olha quantos anos, né, para eu talvez evoluir certas coisas. Mas eu já tenho esse conhecimento, né? Então, hoje eu já estou ajudando os meus filhos, antes mesmo deles saberem o que está acontecendo. Eu já vejo comportamentos ali, repetidamente falar, busquei opinião de profissionais, eu percebo isso aqui, sabe? Então, às vezes você tem uma criança assim que você, do nada ela fica agressiva, do nada estoura, assim. Ah, Jô, pode ser isso, que lá atrás, você pode dar exemplos aqui depois. Então, eu falo isso porque, gente, o programa, ele vai estar promovendo saúde. Para você, que está com 30, 40, 60, 80, gente, nunca é tarde.
justamente até porque os resultados são muito rápidos, né? Essa é a questão. O trabalho que vocês fazem claramente é muito rápido, tá? Eu tenho alguns exemplos para trazer aqui. Então, não tem idade, né? Tem muitas coisas que estão relacionadas aí às emoções, depressão, ansiedade, autocobrança, autoimagem, que eu sei que vocês auxiliam muito. Mas também eu queria falar em relação aos adolescentes, aos jovens que estão iniciando o mercado de trabalho, não sabe qual área, né? Então, assim, vocês já imaginaram que vocês podem impedir vários problemas futuros? E eu estou muito aqui na prevenção. Eu prefiro que hoje vocês atuem nos filhos de vocês do que com 40 anos eles estarem perdidos. Isso sim deixar eles preparados, né? Que nem hoje. Vou dar um exemplo, tá? Vou fazer uma analogia. Antigamente, as famílias deixavam os terrenos, os bens, tudo bagunçado. Né? Meu Deus, quando a pessoa falecia, aquilo virava uma bagunça, as famílias brigavam, era um transtorno. Hoje, as pessoas já entenderam que é bom fazer uma administradora, já deixa mais ou menos assim, já deixa mais ou menos dividido, já combina, a gente está evitando problemas futuros. Isso não é? Exato. Todo mundo sabe o que vai acontecer ali na frente. Então, evitar problemas futuros. Vocês podem evitar problemas futuros com os filhos de vocês. Tá? E não é colocar embaixo da nossa saia e proteger, porque a gente não vai estar aqui a vida inteira. Isso sim eu acho que é prevenir futuro em relação a todos os problemas que a gente tem, emocionais, mercado de trabalho, enfim. Então eu só estou compartilhando com vocês algo que foi uma busca minha e eu percebo assim evoluções sobre. Mas isso foi assim, um depoimento meu, assim, porque eu queria muito que vocês levassem isso a sério, tá? Porque vale muito a pena. Lidar com adolescente não é fácil, gente. Aí do nada, 2 semanas depois, ele já tá bem melhor. Olha, isso acontece. Mas não quer dizer que ficou perfeito, tá? Continua sendo um adolescente, tá? Quero trazer para vocês o seguinte, que a gente está finalizando então o primeiro bloco. Eu nem fiz uma outra pergunta, porque a gente nem consegui encerrar. Então, por isso que eu trouxe esse depoimento para vocês. E as pessoas que estão em casa, vocês ficam ligadinhos no segundo bloco, porque a gente vai falar sobre 2025. Né? Nós estamos aqui com uma astróloga, uma pessoa que trabalha com números, numeróloga. Estamos aqui com uma pessoa de terapias. E eu quero falar sobre o que 2025 pode ser. Será que eu vou trazer o que 2025 vai ser? Ou o que você pode ser em 2025? Né? Como é que a gente pode fazer para nós nos comportarmos diferente por 2025 trazer o resultado que de verdade eu quero? Porque de repente tem uma sintonia. Eu não sei, gente. É elas que sabem. Eu tô aqui como vocês em casa, tá? Eu sou uma abelhuda aqui, pra falar a verdade. Pode ser que 2025 tá na FM e nós estamos aqui na M. Entendeu? Se a gente entrar na mesma sintonia que elas vão trazer pra nós, que talvez o ano vai vibrar, a gente entra na mesma e o resultado é muito bom. Porque daí a gente consegue entender melhor, né? Porque 2 sintonias não funcionam. Faz sentido isso ou não? Muito sentido. Sim, muito. 2025 pode estar na M ou na FM. Com certeza. Eu vou ter um bom resultado? Eu vou estar contra a própria energia do ano. Os números, tudo que vocês vão trazer aqui. Então, fiquem ligadinhos que daqui a pouquinho, após o nosso intervalo, nós vamos trazer essas informações para vocês. Aguardo.
Centro Valora, a maior clínica de estética e emagrecimento da região, junto com a Centro Físio, completam 47 anos. O lugar certo para quem procura resultados duradouros de forma saudável e segura. Estética de verdade, com alta performance e tecnologia em tratamentos faciais e corporais. Referência em emagrecimento inteligente e sustentável, sendo inclusive indicado por médicos. Centro Valora e Centro Físio, Rua Victor Conder, 214, Blumenau. Duca Móveis, agora com 2 lojas. Venha conhecer nossa nova loja. Esta somente com produtos de showroom e saldos de estoque. Com 2 entradas de fácil acesso, pela frente para quem vem do centro ou por trás da loja, pelo retorno por baixo da Ponte de Ferro. Duca Móveis Outlet, da casa ao escritório. Rua das Missões, 326, próximo à Unimed. Olá, olá! Estamos de volta aqui então com o programa Saúde e Movimento 2025, novinho em folha, chegou. E esse é o nosso primeiro programa e eu tenho certeza que vocês adoraram o primeiro bloco. E se você não assistiu, depois corre para ver a gravação, porque super vale a pena. Comentamos que o nosso tema é 2025, um ano para uma vida mais leve, certo? E que aqui a gente tem 4 pessoas que têm especialidades diferentes que tornam a nossa vida mais leve, com resultados mais rápidos, com menos esforço, uma saúde física melhor, entender o que talvez está te travando, né? Estou fazendo um resumo do primeiro bloco para você se entender aqui. Então, o que de repente está te travando, que nem está relacionado ao teu conhecimento, ao teu esforço, mas as situações de um mapa que tu vive, referente ao tipo de criação, a tua falta de merecimento, achar que não é possível, enfim. Todos esses sistemas, né, que podem estar atrapalhando, né? Não sei se eu falei bem certo, mas eu acho que é mais ou menos esse o resumo, né? Antes da gente começar a falar sobre 2025, eu só quero trazer um tema que eu acho que é interessante, que é a Organização Mundial da Saúde. Então, são números, são evidências, né, que eu gosto de trazer aqui. Projeta que até 2030, tá pertinho, né? Faltam só 5 anos, tá? Doenças relacionadas ao estresse e ao estilo de vida. Nós estamos falando sobre o estilo de vida hoje, tá? Como doenças cardiovasculares se tornarão ainda mais prevalentes. Esse dado reforça a importância de hábitos saudáveis, que eu sempre falo aqui, né? Que é justamente o que eu trabalho, e metas sustentáveis em relação ao futuro. Ou seja, as pessoas criam metas, sonhos, objetivos, não alcançam nunca, demora muito, desistem, gera uma autocobrança e começa a vir depressão, começa a vir uma série de coisas que a gente sabe que adoece as pessoas, certo? Então nós vamos falar sobre, então, ter um estilo de vida mais leve em 2025, tá? Preciso cumprir o meu tema aqui. E aí eu vou pedir para você, Vanessa, falar um pouquinho como astróloga, falar um pouquinho, as mulheres já abrem um sorriso desse tamanho quando falam em astróloga, né? A mulher é tudo boba, né? Adoro, né? Prever o Mas futuro. eu sei que tem um monte de homens aí também que gostam, tá? E, gente, faz muito sentido, tá? 2025, né? Então, o que vem nesse ano? Qual é a sintonia desse ano? Olha, teremos um ano de muito trabalho. Assim, como é que foi 2024 para vocês? Foi bom? Sim. Foi bom? Sim, mas com bastante trabalho. Muito trabalho. É. Então, 2025 a gente tem aí uma continuidade. Claro que a gente precisa olhar o mapa individual de cada um, mas a nível coletivo, a gente ano passado teve uma mudança muito grande. Um planeta geracional chamado Plutão, vocês já devem ter ouvido falar. Ele mudou de ciclo depois de 16 anos no signo de Capricórnio. A gente teve a entrada dele aí em novembro, no signo de Aquário. Então a gente vai ver aí muita mudança a nível coletivo, né? A humanidade toda aí vai passar. Se a gente já teve aí amostras, né, de inteligência artificial, muita coisa mudando muito rápido, a gente vai ver um movimento muito acelerado. Então, assim, muitas mudanças. Claro, as pessoas se assustam um pouquinho, a gente não faz, né, não dramatiza, mas é importante que a gente esteja principalmente com o nosso emocional bem trabalhado, que a gente busque autoconhecimento, porque é muita informação, muita mudança. Então a gente está literalmente entrando numa nova era, uma era que a gente vai estar tendo trocas coletivas mais profundas, né? A gente está saindo daquela energia do poder, aquela energia do, né,
de líderes, né, do topo aí da pirâmide, e a gente vai olhar mais a nível de parcerias, de coletivismo. Então, vai ser um ano muito, muito transformador, né? Então, vocês com certeza já sentiram isso, né? Sentiram que alguma coisa está mudando, e de fato ela está mudando para melhor, só que a gente precisa passar ali por aquele processo, um pouquinho de dor, para realmente entender. A gente teve o evento da Covid, que foi uma situação bem difícil para todos nós, e que a gente, né, precisou mudar algumas coisas. Algumas pessoas ressignificaram, né, algumas questões, algumas pessoas, né, continuaram em alguns padrões, mas a gente precisou se unir, ter essa força para ir passando por esses eventos, né, que envolve todo o coletivo, toda a humanidade. Então, a gente vai ter bastante trabalho, mas a gente vai ter uma vibração muito boa, porque o ano regente vai ser o ano de Júpiter. Então, o planeta Júpiter é a expansão, né, o grande benéfico. Então, a gente vai ter uma super proteção aí, realmente nos guiando. Então, vai ser um ano bem especial, bem significativo aí pra gente. A minha vontade é fazer umas 32 perguntas. Sim. Mas não posso, Sim. né? Então, vamos lá. Se controla, Joana, né? Eu achei interessante você falar, né, sobre essas mudanças, e a gente vem passando, né? Uma dica que você daria, um conselho, pelo que você me trouxe, eu vou falar o que eu acredito, mas você vai complementar muito. Certo. Então, de repente, estar aberto ao novo é uma boa leitura para a gente talvez aceitar esse 2025, né? A gente já vem sentindo, né? A gente já está sendo empurrado a realmente se abrir para o novo, entendeu? Aquilo que não faz mais sentido, seja no trabalho, relacionamento. Então, a gente já tá todo mundo aí ressignificando. Eu tenho certeza que o pessoal de casa já tem muita coisa acontecendo. Então, é como se fosse uma força, porque Plutão é justamente isso, é morte e renascimento. Então, ele não... Ou vai, não tem como eu não quero. E se a não, pessoa você tá precisa aberta, ressignificar. Isso acontece mais fácil. Mais leve. Mais fácil, mais Entendeu? leve. Porque senão a dor, Plutão é tão forte, cada pessoa vai ter o planeta Plutão em alguma área da vida. É até importante a gente identificar ali no nosso mapa qual é a área que vai estar pegando aí nos próximos 20 anos, porque vai transformar. Né? A gente precisa dessas transformações. Só que a gente precisa entender que a gente precisa passar pelo processo. Né? Ou é pelo amor ou pela dor. Então, se a gente não estiver aí trabalhando através das terapias para estar forte, né? Para a gente estar bem, aí a coisa começa a pesar. Aí é que a gente... Aí agora, assim, a gente mais ou menos entregando um passo a passo para as pessoas em casa, né? Vou tentar desenhar aqui. Você consegue ver o 2025, já trouxe uma leitura coletiva, consegue ver na individualidade da pessoa, certo. Né? Já consegue dizer os desenhos dela. Aí, digamos, tu vai falar alguma coisa ali sobre a vida profissional dela, algo, eu entendo que eu tenho um bloqueio. Tu diz, isso aqui vai acontecer. Sim. Então, tu tem... E aí, se a pessoa já sabe que aquilo que tu vai falar, tem um bloqueio, tem uma dificuldade, já sabe que não vai ser leve. Então, ela pode, nesse momento, por exemplo, buscar a Regina, que trabalha bem essa parte, né, Regina? De desbloquear, de destravar, de analisar o que está impedindo, né? Então, vamos fazer um passo a passo. Fui lá e entendi o que vai acontecer comigo em 2025. E percebi que isso aqui está tudo bem, era bem o que eu queria, já estou preparada, mas isso aqui não era bem, né, o que eu estava pensando. Eu consigo facilitar destravando, com constelação, com... Queres complementar se estou no passo certo? Isso, porque o que a gente tem que entender? Quando tu faz um mapa astrológico, numerológico, o mapa é uma carta de Deus para ti, te dando um direcionamento. Perfeito. Então, se você entende isso e primeiro tomou a decisão de que fato eu quero assumir o poder da minha vida, porque quando você faz isso é assim, ó, você está com água que limpa, está com tudo. Você decidiu ir para o autoconhecimento, aquela sujeira que está embaixo vai subir. Então, não tem como você não olhar, ela vai subir, porque vai mexer toda aquela água. E é um processo de transformação. Então, é como quando tu fala assim, ó, eu ajudo as pessoas a eliminar o peso, aqui é o peso físico. Mas você tem um peso emocional, tem algo que registrou aquilo. Então, você tem que querer olhar para essa dor que causou aquele certo infortúnio na tua vida.
Então, essa tua dor está direcionada porque ela é a causa única sua ou está relacionado com algo do teu sistema? Que quando chega alguém para mim e diz assim, por exemplo, eu repito, todos os meus relacionamentos eu fracasso, por exemplo. Ainda que tu tenha todo o conhecimento de constelação sistêmica, tu tem que entender que cada sistema é um sistema. As questões não se repetem só porque tu tem a teoria. Porque às vezes lá dentro na constelação, quando tu vai fazer no campo, vai aparecer que está conectado com algo que de repente você não tinha conhecimento. E até vou contemplar que assim, eu não sou um fracasso com os relacionamentos, eu não consigo dar continuidade, ou todo relacionamento que eu passo por traição. A gente vê que repete, gente, vocês estão repetindo. Observa, dá para trabalhar diferente, não precisa sofrer em todos. Aí fala, porque eu tenho o dedo podre. Né? É muito falado isso, eu tenho o dedo podre. Será? Será que não é a repetição de ciclo? Será que não é algo que a Regina está trazendo aqui? Isso. E aí, você quer continuar fazendo isso ou você quer mudar? Isso. Se você quer mudar, é o que a gente está trazendo aqui hoje. Isso. Então, por exemplo, tem pessoas que sofrem violência em todo relacionamento. Será que todos os homens são violentos? Acho que não. Acho que aí a gente pode ver o que está acontecendo. Exato. Então, você consegue auxiliar nisso, destravando isso, entendendo o que está acontecendo. Isso, e passa por um processo para a pessoa que ela consiga entender, porque pela lei da afinidade é aquilo que ela vai atrair. Sim. Também. Porque se ela não muda esse padrão, não adianta ir para o próximo relacionamento. Tá. Senão vai continuar repetindo tudo a mesma coisa. Entendi. E isso vai se repetir, inclusive, numa relação de trabalho. Quem dentro, se tu tem na tua vida pessoal um abuso, quem no teu trabalho vai abusar de ti? Seja um patrão ou seja alguém que tu trabalha. Essas relações, às vezes a pessoa entende, ela acha que assim, o meu problema é só no meu CPF. Mas dentro da organização vai se repetir aquilo que também tem lá no teu CPF. O CPF tem a ver com o teu sistema familiar, pai e mãe. Mas eu não fui criado pelo meu pai e pela minha mãe, eu sou adotado. Acontece que o teu sistema de adoção, com certeza absoluta, é um espelho de quem te deu para adoção. E isso vai influenciar, mesmo que tu não conheça ninguém do teu sistema de origem, mas vai influenciar. Entendi. Gente, vou dar um depoimento aqui de um trabalho da Regina. Eu conheço a Regina um pouco mais de tempo, né? E eu tinha um apartamento que eu peguei numa negociação e ele era para negociar, para logo vender. E é interessante que não é que eu não vendia ele, ou porque o valor não tinha pessoa interessada. Não iam ver o apartamento. E, gente, era um apartamento que quando eu falava, todo mundo, sério, era uma cobertura plana, com 3 suítes, novo. Era tudo que, né, aquele perfil, aquele público quer. Mas não tinha uma pessoa que tinha 1 ano e ninguém foi ver meu apartamento. E aí, um dia, eu ouvi a Regina falando sobre, você quer vender algo e tá travado? Eu levantei um olho. Não vai, as pessoas não olham, parece que ninguém enxerga. Eu levantei os 2 olhos. Eu disse, opa, é aí. E aí fomos lá, fizemos alguns trabalhos que tinha algo relacionado. Olha só, gente, que me passaram, tá? Que o terreno onde foi construído o prédio teve como se fosse uma briga de construtoras. 2 construtoras brigaram por aquele negócio. E aí a construtora fez. E tudo que aconteceu com aquela construtora parece que foi muito difícil. A venda, os apartamentos, tudo foi muito árduo, certo? Aí desbloqueei. Começaram a ter visitas. Incrível. Mas eu continuei não conseguindo vender. Aí eu vi, né, uma florzinha aí falando que você sabia que o imóvel, ele que diz o valor que ele quer ser vendido? É mais ou menos assim que tu falou, né? Eu acho que foi assim. Menos assim. Eu entendi assim. É como assim? E aí eu fui lá, Regina, como assim? Não, é que às vezes tu define um valor e o imóvel define que não é esse valor. E aí não é. Eu disse, gente, eu não sei se isso funciona, mas eu vou tentar, eu não tenho, eu preciso tentar, né? O que eu tô fazendo não tá. Aí a Regina foi lá, fiz uma conversa com ela e tal, e identifiquei que eu tinha que vender por mais do que eu tava vendendo. Opa, já gostei da história, adorei. E sabe o que os corretores falavam? Baixa o valor. Se você baixar, você vai ter interessados. E eu fiz oferta por um período para fazer teste e não vinha ninguém. Aí eu fui lá e aumentei o valor. Não sei, eu acho que a primeira pessoa, depois que eu aumentei o valor, comprou. Então, eu acho assim que deu o quê? Um mês e meio. Entende? Um mês e meio eu vendi o apartamento. É bem tá em negociação, gente. Ainda não recebi, tá lá naqueles trâmites de papéis e tal. Aí ela falou pra mim o valor. Mas eu vou te dizer. Eu chegar pro corretor e dizer, aumenta. Ele, como assim, Joana?
Deus disse, olha, Confia. Eu fui numa pessoa, eu confio muito em constelação, já fiz várias, isso funciona, e eu vou usar esse recurso, e eram outras, né, pro meu apartamento também. Fui lá, fiz análise do valor, falei pra ele, aumenta pra isso. Ele disse assim, não, mas como é que eu vou? Eu disse, aumenta. Tá, mas aí tu vai me cobrar, eu disse, vamos ver, deixa 60 dias assim, aí nós vamos entender. Vendeu. Entendeu? Então, gente, eu tô dando esse depoimento porque, de repente, você está com algum imóvel. Você também trabalha com ambientes, né? Nós vamos falar sobre isso. Só vou deixar a Regina que está no passo a passo aqui, tá? Não podemos pular o degrau, tá? Então, eu queria, Regina, também que tu desse outros exemplos, tá? Com a numerologia e com a constelação, que você ajuda as pessoas a desbloquear, né? Então, a não repetir ciclo de relacionamentos, que nem eu trouxe aqui de venda de apartamento, porque tinha algo energético e, além disso, o valor. Que outras situações tu ajuda as pessoas? Dá, por exemplo, pela numerologia, o que daria para ser feito, né? 2025 soma 9. Então, tem um lado que é um número espiritual, mas tem o outro que tem que levar muito em conta, que é um final de ciclo. Então, o que tu não queres mais para a tua vida? Já é a primeira parte que tem que estar pensando. O que não queres mais para a tua vida? Gente, anota. O que você não quer mais para a sua vida? Esse é o ano de... 2025. Instagram. Isso eu não permito mais, não quero. Não quero. E tem que entender assim, ó. É o ano coletivo. Como a Vanessa disse, cada um de nós vai ter o ano pessoal seu. Por exemplo, como que eu vou saber qual é o meu ano pessoal? Minha data de nascimento mais 2025. Por exemplo, Joana, qual é a tua data de nascimento? Tá bom, eu vou falar a minha idade. 24. Não, só o ano, o dia e o mês. Mas só. eu não tenho problema. Só 24, o dia e o mês. 24, mais 6, mais 9. Dia São João, gente. Por isso que meu nome é Joana. Quero presentes esse ano, agora que vocês descobriram o meu dia de aniversário. Soma 21, que é o número 3. Eu falei que ia fazer uma consulta hoje. Que é o número do comunicador. Então, em termos de comunicação, o que tu tem que pensar para 2025? Tu estás comunicando de forma clara em todas as tuas relações? Ou tem alguma delas que não está sendo clara o suficiente? Ao mesmo tempo, a energia do número 3 é a energia da criança. O que tem da tua criança interior que tu tem que curar? Quais são as feridas que tu tem que olhar? Para ter relações mais saudáveis. Negócios mais saudáveis, né? São questões que daria para estar olhando. Então, coletivamente, o que a gente tem que pensar em termos, todos nós no mundo inteiro vamos estar sobre a energia do número 9. Então, o que eu quero encerrar? O que eu não quero repetir mais? Seja no meu negócio, seja na minha vida pessoal, seja no meu empreendimento, na relação nova que eu quero para mim, o que eu não quero, né? Então, se percebeu que já está repetindo um padrão, já sabe que a constelação sistêmica é uma das formas de olhar, mas tem outras formas, pode ser pelo teu mapa astrológico, mapa numerológico. Se o ambiente da tua casa não está com energia boa, da tua empresa... Agora vamos lá, fala um pouquinho, senão a gente termina o programa, senão não falou. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse trabalho, porque a gente conversou sobre, né? O ambiente, até comentei que quando eu comprei a clínica, inicialmente eu estava num prédio, e tudo queimava, não dava certo, os equipamentos... Gente, uma manutenção danada. Sabe assim, quando tu pensa assim, não, é muito azar, não pode tantas coisas. Aí alguém falou, Joana, traz alguém que limpa, alguém... Eu lembro que tinha um triângulo, algumas coisas assim na época e tal. E aí eu fui uma pessoa em Balneário, não conhecia ninguém, alguém me indicou e eu trouxe e as coisas melhoraram. Fala um pouco sobre isso e sobre as tuas outras atividades também. Certo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a limpeza energética do ambiente, né? Eu uso a radiestesia para fazer esse trabalho. E aí a gente vou trazer um exemplo aqui, eu acho que todo mundo já percebeu, né? Em um local que você sempre passa e tem assim, você passa lá numa semana, tem uma empresa, aí depois de um mês é outra empresa, está sempre mudando. Sempre mudando. Muitas lojas. Uma mudança, né? Aquele ambiente, a energia do ambiente, ela cria um padrão conforme os pensamentos, nossa energia, né? As nossas emoções, e aquilo vai criando um campo de informação. Então, assim, como é que você se sente hoje no ambiente da sua casa, na empresa, cansado, sem vontade de fazer nada, né? Porque o teu lar, principalmente o teu lar, deveria ser um espaço onde tu pudesse relaxar, se sentir bem, né? Então, comece a observar, todo mundo sempre doente, muita briga.
Então, olhar para esse campo energético, né, é uma possibilidade da gente, então, olhar o que está acontecendo ali, que energia que está prevalecendo, lembrando que aquele espaço, ele tem um histórico, né? Digamos que você alugou um apartamento agora, entrou naquele apartamento, mas não consegue se sentir bem, né? Quem morou antes? Como é que foi? Que energia que tinha ali? Que sentimento que eles tinham? Então, a terapia, ela faz essa limpeza energética para justamente limpar esse campo, elevar a vibração, né? E poder trazer harmonia, bem-estar, né? Até os automóveis, né? Comprar Sim. o automóvel também, fazer a limpeza é importante. Sim, sim, todo esse campo. E aí a gente fica pensando assim, né? Finalizamos um ano agora, estamos num novo ano, novo ciclo. Por que não olhar para isso? Né? Essa mudança energética vai favorecer a todos do ambiente. Né? E a gente pode, paralelo a isso, porque vai fazer a limpeza da energia, mas é claro que todos têm que ter consciência disso. Então observem, né? Como é que é a claridade do teu ambiente, abrir as janelas, né? Pequenos detalhes, como é que estão as plantas, né? Elas morrem muito fácil. Morrem. Ó. Isso, ali já tem uma informação. E além dessa em relação à limpeza dos ambientes, do processo, que outra atividade tu tens, assim, pra gente comentar aqui também? O processo individual, eu tenho várias terapias. Ah, né? certo. Você escolhe conforme a necessidade. Isso. Então, a gente sempre faz um trabalho de conversar com o cliente, de entender qual que é a necessidade, o que ele está passando, o que ele está buscando, né? E aí a gente vai trabalhar esse campo. Eu tenho terapias que trabalham toda a parte de alinhamento kármico, né? Terapias que trabalham toda a expansão de consciência. Diz o nome de algumas terapias. Às vezes as pessoas reconhecem. Então, eu trabalho com uma terapia que se chama alinhamento kármico e akáshico. Ela foi desenvolvida e canalizada pelo Carlos Torres, né? Trabalho com alquimia. E aí é onde a gente trabalha em todos os corpos multidimensionais, né? Fazendo essa expansão da consciência, limpando as crenças, né? Trabalhando com profundidade esse campo. Aquilo que tipo, que está lá no fundo. Sim. Né? A sujeirinha. A sujeirinha. Também trabalho com Reiki, que faz o alinhamento de todos os 7 principais chakras, né? E que traz aí também uma mudança de energia muito grande. E também trabalho com a constelação familiar. A gente tem profissionais bem completas aqui, né? E aí eu vou dizer para vocês assim que eu preciso ver um horário na astróloga, daí eu preciso depois limpar, daí tu me disse que eu preciso faxinar, porque esse ano eu ando da faxina, do novo. A Regina também colocou aqui que, né, eu preciso me libertar de algumas coisas, né? Olhar um pouco dos traumas da minha criança, né? Então, ela era muito trabalho, muito né? Ah, mas eu adoro. Não tem moleza. Adoro trabalho, né? Então, gente, vocês estão entendendo? Esse é um passo que eu tô dando aqui para vocês, ó. Por que é tão difícil? Você já parou para se perguntar? Será que é tão difícil assim para todo mundo? Não, eu percebo que a pessoa lá tem alguém que consegue de um jeito mais rápido, mais fácil, mais simples. Você também pode. Só que você tem que buscar os caminhos, né? Cada um tem o seu mapa, né? O seu mapa é o seu território, né? Então o que eu quero é que você seja aberto, que você abra sua mente a um novo de possibilidades. Olha quantas possibilidades aqui. Nós estamos com 3 profissionais, né, de soluções. E que às vezes vai impedir. Olha só, eu fiquei 1 ano e 8 meses para vender meu apartamento. E se eu tivesse feito isso nos primeiros 3 meses? Será que já não tinha resolvido? Entende? Então eu tô falando de algo físico, um apartamento. Mas a gente pode falar de um casamento falido. E que tu não quer se separar e ter filho para um lado no final de semana, filho para outro lado no final de semana, e tudo. Você não quer. Mas você já entendeu que com o teu conhecimento não vai. Então, será que não tem algo também relacionado a isso? Né? Então, o meu convite para você é abra sua mente, tá? Nós vamos ter que ter um programa número 2, eu tenho certeza disso, já entendi. Não sei se vai ser nós 3, mas eu trago às vezes uma profissional com outra, a gente vai alinhando, mas eu adorei, tá? Eu acho que a gente está com a missão cumprida aqui hoje. É o quê? Colocar o ponto de interrogação
né, na mente das pessoas lá, abrir a curiosidade que a gente trouxe aqui também. E né? fecha com o dia de hoje, né? Isso. Que soma 7. Ai, meu Deus, os números. O 7 quer dizer o quê? O 7 é o número do sábio. É aquele que tem todas as ferramentas na mesa e sabe o que fazer com elas. Olha, tá só. vendo, gente? Eu vou ficar muito Maravilhoso. inteligente. Muito simbólico. Eu vou conversar por você. Eu queria que você olhasse pro olhinho das pessoas lá de casa, desse um recado para elas, aquele que vai lá no coração, tá? E falasse o teu contato, né? Que as pessoas querem buscar o teu trabalho, a tua orientação, o teu caminho, se simpatizou, entendeu que, poxa, eu quero conhecer um pouquinho sobre. Fala que vocês assistem meu programa. Agora ela é minha amiga, gente. Ela vai fazer uma condição especial para vocês, todas elas, tá? E aí vai ter um bom trabalho, mas depois manda um feedback. Jô, funcionou, tá? Eu gosto de saber que a gente faz parte de transformações, né? Nós somos meios, né? De transformar as vidas, né? Então é muito bom saber. Fala um pouquinho com as pessoas. Então, eu queria desejar para vocês um feliz ano novo. E diante desse novo ciclo, eu desejo que vocês possam ter coragem para dar um novo passo. Um novo passo para olhar para si, para cuidar de si, né? Identificar aquilo que não está legal e olhar para isso, né? Com as terapias holísticas, a gente pode sim se aprofundar, né? E te ajudar nesse processo, tá? E também com o teu ambiente, né? O teu lar, com a tua empresa, o que pode ser olhado e melhorado ali, né? Deixar o velho para trás e se concentrar no novo, nesse novo ciclo, tá? Então esse é o meu recado para vocês de coração. E para quem quiser me seguir, saber maiores informações, eu vou deixar meu Instagram, pode ser? Pode. É o @tati.terapias, tá? Desculpa, Tati Teixeira Terapias, tá bom? Então, @Tati Teixeira Terapias. Isso aí. 3T, Tati Teixeira Terapias. Daqui a pouco vem um número sobre isso. Vamos pra frente, né? Fala um pouquinho, Regina. Dá um recadinho para as pessoas lá também. E como é que elas encontram o teu trabalho. Então, quem quiser aprofundar o seu conhecimento e passar pelo processo alquímico do ser. O que é um processo alquímico do ser? É você descobrir que todos nós podemos ser um diamante. Mas em algum momento a gente é uma pedra bruta. E é um processo de transformação. Então, quem quiser ter mais informações, segue meu Instagram, reginagerber7. E um detalhe que vocês têm o nosso contato, e como vocês quiserem, né, o telefone ou o Instagram, não conseguir anotar, ou alguma coisa assim, é só chamar a nossa equipe que a gente vai auxiliar. Fala então os seus contatos e o recado também para as pessoas, né? O meu recado, ele é simples e direto. Olha. Não desistam de vocês, que vale a pena, né? No começo é dolorido, mas faz parte do processo e vai dar tudo certo. @Vanessa Baumann, né? Caso queiram me encontrar no Insta. E também eu estou empreendendo agora. As pessoas que quiserem tomar um cafezinho no Perfeito Café estão convidados. A gente se encontra ali no Cosmopolitan, atrás do Bombeiro. Tem o Gilmar Bikes, ali no Boulevard. A gente abriu uma proposta saudável, juntamente com a minha irmã ali na clínica, né? Ela fez o cardápio, eu e meu namorado, a gente quis empreender esse ano. E daí a gente abriu o café. Então, lá eu também tenho o meu cantinho para fazer os mapas e espero vocês, tá bom? Ótimo, então. Gente, eu quero agradecer demais. Meu primeiro programa, eu estou muito feliz. Mulheres lindas e belas, com soluções para as pessoas de casa, né? E eu espero, né, que esse programa ele tenha colocado ali aquele pontinho de interrogação, aquela pulguinha, sabe? Será que eu estou buscando todos os recursos mesmos? Será que não tem coisa aí que eu não conhecia? Será que não vale a pena que nem eu fiz? Bom, eu não estou conseguindo vender mesmo, então vou fazer um teste. E aí hoje eu virei um case, um exemplo. Mas se eu não tivesse tomado essa decisão, e também foi difícil eu chegar ali para o corretor e eu convencê-lo de algo que, como é que eu vou explicar, né? Mas quando a gente quer o resultado, a gente vai firme e forte. E sempre antes de uma mudança, que nem eu falei que quando uma coisa muda, muitas coisas mudam, mas a gente sempre tem uma pré-queda, né? Tu vai ter uma alteração, tu tem uma queda, né? Não tem, né? Tu cai pra... Sempre tem eu chamo de pré-queda. Tu dá uma caidinha para daí subir, ou seja, às vezes tu dá um passo para trás ou dois para pegar o impulso e para daí você decolar.
Então, isso é muito importante a gente ter essa visualização. Tá? Quero também aproveitar, já que começou aí o nosso ano novo, agradecer a Academia D3, né, que é um dos nossos patrocinadores, a Centrovalória, gente, é Centrofísico, são minha paixão, né, onde eu dedico todas as horas do meu dia, né, onde a gente transforma tantas vidas e deixa as pessoas mais leves também, né, emagrecimento com uma vida muito mais saudável, que a gente deseja para todo mundo, né, nesse ano 2025, assim como também a Educa Móveis e o Espaço Doctors. Temos também ali o espaço da Monique, do Fábio Mazzola, que cuida de mim, me deixa mais bonitinha aqui para vocês, né? Sempre com tendências novas, certo? Então, gente, um 2025 maravilhoso para todo mundo. Gratidão, fizemos um bom programa, estou muito feliz e até o próximo. Tenho certeza que vocês vão amar.